E aí, beleza? Mercado financeiro Forex. Bem, tal qual esperado, tivemos a volatilidade na parte da manhã. Boa parte da movimentação, no meu entender, por conta dos 3 tourinhos na licença de construção de USD e por conta de toda esse noticiário de macroeconomia que está ocorrendo, né? Essa é uma semana de muita movimentação, principalmente na questão do Reino Unido. Essa movimentação já era esperada por força do feriado que aconteceu no dia de ontem, a retomada, né, com essa removimentação dos índices e boa parte dos ativos, a exemplo Gold e a exemplo dos próprios índices como o Dow Jones, a gente pôde observar uma iniciativa de correção. Para quem gosta de projeções, opera a questão da FIBO, a gente pode observar que no ouro houve uma correção de todo o movimento de queda e já há algumas horas nós temos o movimento focado na região de 23,8 para 38,2 da FIBO. O que significa dizer uma correção do movimento de queda de um modo discreto, e a gente está vendo esse range de movimentação entre 23,8 e 38, 23,8 e 38,2, perdão, 23,6 e 38,2. Nesse range já há aqui, por exemplo, no M30 nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 14, indo para 15 candles, só nessa região. Então está havendo uma resistência e um suporte nesse range na dita correção da queda que houve na parte da manhã, pelo movimento dos dados econômicos que aconteceram e pelas notícias, né, que acerca do que influencia o mercado. Já no US30 Cash, Dow Jones, nós tivemos uma correção, devolveu praticamente todo o movimento, né? Então ele chegou a 78,6 de FIBO. E aí iniciou, na minha visão, a onda 3 de Dow, e nessa onda 3 ele já veio o que corresponde, no meu entender, a aproximadamente 30% da terceira onda. E aí, até por uma questão de estar trabalhando em mercado futuro, os candles diminuíram e estão nessa região próxima. Houve um movimento, voltou até o ponto 78,6 da FIBO, e na onda 3 ele já vem em 38,2 nessa região. Há alguns candles minimizados por essa questão do mercado estar dessa forma. Eu
Acredito que a gente vai ter a continuidade dessas correções amanhã. Essa é a minha expectativa. A gente tem que buscar observar com efetivo cuidado que o mercado está muito misto. Alguém está mentindo. Você olha pelas questões dos informes, olha para a questão das taxas de juros, a gente observa em tempos maiores, pela distância no cruzamento de ouro, de que os ativos já estão no preço médio, que é a média móvel de 200, e todo mundo falando em recuperação, em recuperação, em recuperação, meio que, na minha visão, mascarando um pouco a recessão que está anunciada e que é uma questão de tempo para ela ocorrer. Eu vejo como que o esforço das nações, dos responsáveis pelos respectivos bancos, ele está de sobremaneira tão grande que é como se fosse um pedaço de elástico que já esticou no máximo que eles conseguiram, e eles estão dizendo que está tudo muito bem, muito fácil, que a gente vai contornar essa situação só aumentando um pouco mais espaço. Só que eu imagino como que um elástico que não tem mais para onde ir. Se puxarem mais, vai soltar um dos lados. Ou, na minha visão, a promessa não será cumprida. Alguém está mentindo. E a expectativa, nós temos vários indícios disso. Nós vemos um G40, um topo histórico, observamos algumas ações de empresas que não vem ao caso citar, dentro do mercado Forex, que está com uma distância assombrosa do seu preço médio no cruzamento de ouro. Alguns índices e algumas outras circunstâncias, as notícias que a gente vê. E amanhã nós temos, pelo próprio calendário econômico, mais uma possibilidade de observar, para que cada um de nós tenha a sua própria condição de análise. Nós temos para o Reino Unido muita possibilidade de observar, já que amanhã nós temos IPC. Quando eu digo amanhã, pela madrugada, eu estou falando de mercado europeu. Às 3 da manhã, horário Brasília, nós temos o IPC anual da Libra-Dólar, né? E mais algumas outras de 2 tourinhos, de 1 tourinho. E temos no decorrer do dia alguns outros fatores, como por exemplo para núcleo de vendas de varejo, no CAD, 2 tourinhos. 11 horas da manhã nós temos 3 tourinhos, o que indica uma suspeita de alta volatilidade para o USD. Temos o depoimento, do presidente do Fed amanhã, Jerome Powell. E vamos ver o que é que o mercado precifica a partir de então. Quanto aqui no Bovespa, no Brasil, que não tem nenhuma ligação com o mercado Forex, mas a título de informação, nós temos decisão de taxa de juros Selic, às 18 horas amanhã. Bem, pessoal, em relação ao dia de hoje e os indícios para amanhã, seria basicamente isso. No mais, desejo que Deus continue a nos abençoar e nos proteger, e convido a você, se está gostando, que nos dê alegria do curtir, compartilhar, deixar o principal, que é o seu comentário,
Aqui é um local de transbordo de conhecimento, de aprendizado constante. Desejo que Deus nos abençoe e proteja.